você deve olhar para Israel o seguinte: Israel passou 430 anos adormecido, aonde Deus não podia ser o seu Deus, não porque Deus não queria, não porque Deus tinha esquecido deles, porque eles, pouco a pouco, se ausentaram, e agora eles estavam todo enrolado dentro de um país que as leis eram outras, que o governador, o rei daquele país, não amava, não respeitava, oprimia. O Egito é um tipo do mundo. Faraó é um tipo de Satanás. E cada um de nós podemos ser aquele Israel adormecido, preso em laços, em cadeias, onde Deus não podia mais ser o nosso Deus, ou não pode mais ser o nosso Deus. As nossas habilidades, os nossos dons adormecidos, paralisados. A maioria das igrejas, a maioria das pessoas estão paralisadas. Diante da revelação e da luz do Evangelho, da palavra de Deus, o homem mais fraco, o ser humano mais fraco aqui, se torna um gigante na fé, na mão daquele que pode todas as coisas. Você precisa se convencer disto. Então eu quero lhe lembrar, para que você possa, ao final dessa reunião, estar armado até os dentes, estar preparado. Eu quero primeiramente te lembrar das maravilhosas promessas que Deus fez para Abraão. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, a partir de agora eu serei contigo, e você será uma pessoa próspera, você será uma pessoa abençoada. Abraão, aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Teus inimigos serão meus inimigos. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar serás amaldiçoado. Depois dessa promessa foi que Abraão teve o seu filho Isaque, teve Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. E agora aquele povo que estava dentro do Egito era exatamente aquela nata, aquele povo descendente de Abraão, que Deus tinha direcionado para ele as promessas. No entanto, aquele povo estava sendo humilhado. Quero que vocês analisem aqui. Aquele povo estava sendo humilhado por Faraó. Faraó colocou ele como escravo. Eles trabalhavam dia após dia para enriquecer o Egito. Aquele povo, além de ser humilhado, além de trabalhar, não receber nada em troca, apanhava, sofria, tornou-se um povo raquítico, um povo fraco, por causa dos maus tratos. Enquanto isso, eles estavam clamando a Deus todos os dias. Não se deixe enganar e achar que esse é um caso isolado daquele povo. O livro de Êxodo é onde conta exatamente esse triunfo. Depois de 430 anos, eu fico imaginando, e aquele povo que morreu, aqueles filhos que nasceram na escravidão, nasceram, cresceram, morreram, se foram 430 anos, pelo menos 3 gerações morreram, porque naquela época eles viviam um pouco mais do que nossos dias presentes. Aquele povo que nasceram e morreram sem ver a grandiosidade de Deus, as promessas de Deus se cumprindo, e todos os dias ele ouvia falar a respeito de Deus. Essa história é para nós se posicionar e trazer ela para os nossos dias. É esse o propósito desse livro ficar registrado. Muito bem. Ao entender isso, que mesmo aquele povo, sendo o povo da promessa, estava sendo escravo, um povo que Deus prometeu prosperidade, estava pobre, um povo que Deus prometeu estar por cima, estava por baixo, 430 anos, clamando todo dia.
para que nós possamos trazer para os nossos dias, que se nós também deixarmos o evangelho adormecer em nós, é isso que acontece. Porque a Bíblia aponta Satanás como o príncipe das trevas. Quando uma pessoa está em treva, corresponde o povo do Egito, aquele sofrimento, aquela dor, aquela opressão que esteve no povo é o mesmo que está hoje na vida de muitas pessoas. Andar em treva é andar por onde andam também os bandidos, os marginais. Todos nós sabemos que andar na escuridão é perigoso. É onde você tropeça, é onde você cai em um buraco, é onde o criminoso tem mais liberdade. Quando uma pessoa ela está em treva, na ausência de clareza, quando o evangelho não está sendo, digamos assim, as ferramentas deles, quando ele não está no reino de Deus, no reino da luz, é isso que acontece. É desgraça, é dor, é sofrimento, é desastre, é coisas ruins, porque ele está no Egito, porque ele está debaixo da opressão de Faraó. De repente, Deus viu uma esperança. Um homem dentre os descendentes de Abraão, nasceu no seu coração um desejo de fazer justiça com o povo, de livrar o fraco da mão do mais forte. Eu estou falando de Moisés. Eu estou falando de quando ele tentou livrar um dos seus irmãos das mãos dos opressores do Egito. Como ele estava na sua própria capacidade, na sua própria força, não foi possível, mas foi o suficiente para chamar a atenção de Deus. Por causa dessa ação, ele com medo, temendo perder a sua vida, ele teve que fugir. Ele foi para o mais longe possível. Então, dentre 600.000 homens, o fato de Moisés sair e ele ter sido aquele que deu esperança para Deus, de repente aquele homem lá longe de Israel, geograficamente longe do povo da promessa, longe do seio da sua família, mas no coração dele Deus tinha percebido que ele tinha um desejo, ou seja, a esperança de Deus nasceu a partir daquela ação, daquele homem. E ele agora estava muito distante, e de repente aquele homem andando, cuidando das ovelhas do seu sogro, quando viu uma sarça, ou seja, uma árvore pegando fogo. Só que aquela árvore pegando fogo, não pegava fogo, não se destruía. Ali foi uma forma de Deus chamar a atenção dele. E de repente, do meio da sarça, ele ouviu: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Se aproximou de Deus. E do meio do fogo, Deus disse: Moisés, eu vou te usar, eu vou te enviar ao Egito para libertar o meu povo. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto quanto o Egito tem judiado com o meu povo. Eu te enviarei. Aqui, meu irmão, já tem muitas revelações. Primeiro, que eu acabei de dizer. Pense comigo. Será que Deus não é tão grande o suficiente e poderoso para fazer o que Ele queira? Obviamente você dirá: faz. Mas você tem que entender uma coisa: esse Deus grandioso, que muitas vezes tem sido difamado por homens que não têm chamado, dando a acreditar que o que Deus pode fazer, Ele faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pensar. Não, senhor, não, senhora. Porque Ele manifestou para Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do teu povo. Em outras palavras, Moisés, tu é minha esperança. Traduzido: Moisés, eu não salvei aquele povo ainda, porque eu não pude, eu não posso, é um direito de Faraó. Mas a partir de ti, Moisés, você vai ser um instrumento e eu vou te enviar. E você vai salvar aquele povo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quando Deus não nos salva, não nos livra, não nos liberta, não é porque Ele não quer, é porque nós estamos atravessados em alguma área das nossas vidas.
É que nós estamos, de certa forma, travando o evangelho em nossas vidas. Nós temos que entender a lei de Deus, se posicionar. Depois desse primeiro comentário, olha Moisés. Senhor, eu acho que não dá não, Senhor. Por que, Moisés? Senhor, eu não consigo nem falar direito. Eu começo a conversar e me atrapalho todo. Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Aqui está um dos pilares desse propósito. Porque eu tenho certeza que o mesmo problema que aconteceu ali, acontece com a maioria de nós. Nós não enxergamos o potencial que nós temos. Nós não enxergamos que nós podemos todas as coisas, como ele diz, desde que nós creiamos nele. A maioria de vocês não sabe que vocês têm habilidade para sair dessa situação, para sair dessa miséria, para sair de qualquer problema, porque não foi outro que disse, foi Jesus: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e os que viverão e crer não morrerão jamais. Você tem que crer em Deus dessa maneira, meu irmão. Você tem potencial, sim. Você tem. Desde que você esteja em Deus, e o começo da tua virada, da tua vitória, é crer em Deus e em você e em Deus, porque Deus não pode fazer nada sem que você participe. Por acaso, Moisés, não fui eu que te fiz, que te dei fala? Não foi eu que fiz você e todos os homens, Moisés? O que tu tem na mão, Moisés? Escuta que vai vir revelação forte. Eu tenho um cajado. Quanto de nós temos esse cajado sem utilidade nenhuma, porque não descobrimos. Mas nessa noite você está entendendo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Até uma pena na mão de alguém que tem autoridade, o diabo, o inimigo, vê como uma arma poderosa, como uma espada afiada. O que tu tem, Moisés? Joga esse cajado no chão, Moisés. Moisés jogou. De repente, o cajado se transformou em uma serpente. Olha aí o homem com medo da serpente. Está vendo a razão do fracasso? Ele era o melhor dos 600 e tantos. Está vendo? Está entendendo? Mesmo assim, olha o homem medroso. Está Deus ali, numa sarça pegando fogo, e não queimava. E Deus mandou Moisés jogar um cajado. Ele jogou. Agora está o homem com medo, correndo com medo da serpente que estava acabando de estar na mão dele. Está vendo a razão do fracasso das pessoas? A Bíblia diz ou não diz que Moisés temeu a serpente? Moisés, pega a serpente, Moisés. Parte para cima dela, Moisés. Não ande pelo que tu vê, Moisés. Não ande pelo que tu sente, Moisés. Anda pela confiança em mim, Moisés. Pega a serpente pela cauda, Moisés. Quando Moisés pegou a serpente, aquela serpente brava se tornou em um cajado. Você não sabe, mas muitas vezes quem dá força para o teu inimigo é você, porque você ao se curvar, você mostra que está com medo. Não tema que eu sou contigo. Reduzido a nada serão os que compreenderam contra ti. Escute o nome que você que tem que dar para os teus inimigos, menos que nada, porque está escrito em Isaías 41:10: não tema, ó povinho de Jacó, não tema, ó pequeno rebanho, porque reduzido a nada serão os que compreenderam contra ti. Virará pó, é menos que poeira. Você não sabe, mas quando você olha para os teus inimigos e se coloca no lugar de Deus, os teus inimigos tremem e fogem. Por quê? Porque a tua fé é grande, os teus inimigos pequenos. Você é fraco, os teus inimigos grandes. Aqui está o porquê que o povo passou 430 anos. Vocês estão entendendo o segredo? Você está percebendo que Deus está tirando o medo de Moisés, fazendo Moisés entender que aquele faraó tão grande, aquele ser tirano, só era grande porque Deus não podia agir. Estava dizendo: Moisés, tu é capaz de vencer. Aquele que está lá é filhote diante desse que está aqui diante de tu, tu está pegando, dominando, rapaz. Olha o que Deus disse: Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, acreditará no segundo. E se não acreditar no segundo, vai acreditar no terceiro. Porque Moisés, quando tu estiver diante do povo do Egito, diante de Faraó, diante do rei, se ele duvidar, pega o teu cajado e toca no rio Nilo, e eu faço o rio Nilo se transformar em sangue.
Ou seja, meu irmão, Deus estava dando o poder das 3 dimensões da terra, dominando a natureza, dominando os seres espirituais e dominando o medo dele. Isso aqui na cabeça, no entendimento de quem entende, meu irmão, nunca mais ficará adormecido. Agora, munido com a fé, mesmo duvidoso, lá vai Moisés. Quando Moisés chegou diante de Faraó, que contou, disse: ó Faraó, eu estou aqui a mando do Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, e ele mandou te dizer para tu deixar o povo sair do Egito para adorar a ele, porque esse povo é o primogênito de Deus. Escuta essa palavra: esse povo é o primogênito de Deus, o filho mais velho de Deus. Sabe o que Faraó disse? Quem é esse Deus? Eu não conheço ele. Por que razão devo deixar? Eu não conheço ele. Ah, é? E aí lembrou do que Deus tinha dito. Ô Faraó, para te falar, para te mostrar que era Deus, soltou o cajado. O cajado se transformou em uma serpente. Sabe o que Faraó disse, pensou e agiu? Ah, isso aí é fácil. Isso aí é mágica. Os meus encantadores também farão a mesma coisa. E foi atrás dos seus encantadores. E os encantadores fizeram a mesma coisa. Mas a cobra, a serpente de Arão e de Moisés, devorou, destruiu. Presta atenção, meu amado irmão. Quando uma pessoa começa a enfrentar o inimigo, ele começa a agir usando as mesmas táticas para confundir, para enganar. E eu já vou adiantar, para não ocupar muito tempo, para você entender. O primeiro passo para Deus libertar aquele povo. Você sabe por quê que Deus não tinha podido fazer antes? Como é a palavra certa, meu Deus? A não credibilidade do povo. Quando Moisés chegou no Egito, antes dele ir para Faraó, ele foi para o seu povo. E quando ele disse para o seu povo, o povo não acreditou nele. Ele jogou a serpente transformou-se em cobra e o povo não acreditou. Ele foi e mandou pegar a vasilha com água do Nilo, transformou em sangue, o povo não acreditou. Deu uma luta nisso, se explica o porquê que o povo estava adormecido. Porque Deus não tem direito de invadir. Uma pessoa que não crê, ele trava, ele fecha a porta para Deus. Muito bem. Agora, Moisés e Arão estavam diante de Faraó, soltou a cobra. Os encantadores chegaram e fizeram a mesma coisa. Aí Deus disse: Moisés, amanhã de manhã vai para a beira do rio. E quando o rei chegar lá, diga para ele: ó rei, ó Faraó, o Deus desse povo disse para mim te dizer que é para tu deixar o povo sair e lá no deserto para adorar a ele. Sabe o que Faraó mais uma vez disse? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Mais uma vez, Moisés fez como Deus tinha dito, colocou o cajado na água e as águas transformaram em sangue. Você sabe o que foi que Faraó fez? Chamou seus encantadores e também transformou. A justiça de Deus, para entrar lá, tinha que primeiro se revelar para o Egito, fazendo milagre e maravilha para que ele se convencesse que de fato havia alguém maior do que ele. Vamos ver se você entendeu. Antes de Deus fazer milagre, não era justo Deus tirar, porque Deus sabia que Faraó não ia deixar, porque aquele povo era mão de obra de graça para Faraó. Vocês estão entendendo? Deus não podia chegar lá e pegar o povo antes, tinha que fazer ele, Faraó, entender que tinha um Deus superior a ele. Porque se ele desprezasse esse Deus superior, agora sim. Por isso os encantadores dele era para enganar primeiramente eles. E o mesmo princípio, presta atenção, o mesmo princípio. Para que Deus pudesse salvar o povo tinha que acreditar em Deus e reativar as promessas. Por isso os encantadores de Faraó transformaram uma cobra, um cajado de uma cobra, mas mostrando que Deus é superior. Foi lá, devorou a cobra, transformou o rio em sangue. Eles foram lá, fizeram, leia lá Êxodo, das 10 pragas.
Deus começou a fazer praga cada vez, chegava para o faraó, fazendo o mesmo pedido, e o faraó negava. E as pragas foram acontecendo em cada praga, iria mostrando que Deus é grande, que Deus é maior, que Deus é superior, e ia expondo a descrença, a incredulidade e o desaforo de faraó para dar-lhe direitos legais. Isso não é diferente em nossos dias. Até que lá me parece que na terceira, quarta praga, quando o faraó mandou chamar os seus mágicos, os seus feiticeiros, quem sabe o que eles disseram? Diga para Faraó que nós não podemos ir não. Diga também para Faraó deixar esse povo ir, porque esse povo é o povo do Deus Altíssimo. Não tem quem lute contra ele. E chegar a esse ponto de ver o poder de Deus agindo, para que faça o nosso inimigo entender que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus grande e poderoso. E aí a tua fé vai ficar adormecida, vai passar anos e anos e você não vê o milagre de Deus na tua vida. Cada ação do povo era para dar condições para Deus agir, para dar direitos legais para Deus agir. Moisés manda o povo matar 7 cordeiros, ou seja, cordeiro. Cada ação dessa era para produzir a ação do povo, o testemunho que o povo cria em Deus. E para quê? Aquele povo passasse a pertencer a Deus, porque os cordeiros estavam apontando para Jesus, fazer parte daqueles que agora tinham direito à herança física, porque todo pai só tem direitos legais de dar sua herança para o filho se pertencer ao seu sangue, se ser filho dele comprovado. Então, em cada ação daquela, servia para testemunhar, para dar testemunho, comprovar, para dar direitos legais para Deus agir. E quando o povo cumpriu a parte que Deus tinha pedido para ele, entenda isso aqui. Deus tinha falado para Moisés: Moisés, quando tiver faltando poucos dias para tu sair, diga para o meu povo pedir. As empregadas peçam para suas patroas. Peça para sua vizinha, para seu vizinho. Por que, Moisés? O Egito vai ter que pagar vocês. Não falou com essas palavras assim. Vai ter que pagar vocês. Porque esses anos que vocês trabalharam, era porque eu não era o juiz de vocês, porque vocês não deixaram, mas agora eu sou. Eu não era o Deus de vocês, porque vocês deixaram, mas agora eu sou. Peça para o seu vizinho, que eu vou fazer com que o Egito tenha medo de vocês. O Egito vai pagar para vocês sair. E aí, na medida que as pragas foram aumentando, vai entendendo isto. Antes da última praga, o povo de Deus pediu, e está escrito na palavra de Deus, que o povo deram ouro, deram prata, deram roupa, deram tudo do bom e do melhor, e enriqueceu o povo de Deus. Vai escutando. Agora, quando Deus se tornou o Deus daquele povo, escute, lembra que Deus tinha falado para Abraão: Abraão, aquele que te amaldiçoar, serás o meu amaldiçoado. Leia lá, quando Deus está falando com Moisés, Deus diz assim: Moisés, esse povo é o meu filho mais velho, esse povo é o meu primogênito. A primeira coisa, depois que Deus, é que foi provado que o povo agora tinha reativado, sabe o que Deus fez? Deus agora se vingou do Egito, matando em cada casa do Egito o seu primogênito. Por quê? Porque o Egito tinha agora tentado matar o primogênito de Deus. Meu irmão, você ainda talvez não tinha parado para pensar que Deus é o Deus de vingança. Você sabia que Deus disse assim, ó: não se vingue, deixa, porque a vingança é minha. Quando você ativa a aliança, você nunca viu, mas você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. O que é que Deus vai fazer? Porque Deus precisa. Porque eu te falo uma coisa: a nossa geração não tem um faraó, não tem 2 faraó. A nossa geração está cheia de faraó que precisa conhecer o Deus da tua vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você precisa acordar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você precisa acordar. O povo despertou a fé, matou o cordeiro, passou na porta, como o próprio Jesus futuramente disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Salmo 105, verso 37 diz: e Deus fez sair o povo
com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não houve um fraco sequer, um inválido sequer. Agora sim, agora Deus estava livre para agir, porque agora de todo aquele povo que passou 430 anos morto na fé, estava vivinho, e agora é o povo vivo. Escute só, lá vai Faraó, que tinha acostumado a bater, que tinha acostumado a humilhar, que tinha acostumado a fazer tudo. Quando se levantou contra o povo, você sabe o que aconteceu. Aquele povo nunca mais foi visto na face da terra, e se tornou o maior cântico de Moisés. O próprio Jesus cantou. Escute agora, tinha um mar vermelho na frente, mas agora aquele povo estava vivo, mas agora aquele povo estava com a aliança atualizada. O mar se abriu. Aí você sabe da história, aquele povo andou no deserto, e nunca houve na história tamanho milagre, que não foi por um dia, não foi por um mês. Você precisa mais do que isso para você saber? Hoje é o teu dia. Toda essa Bíblia está escrita para em qualquer geração que alguém ouvir a voz do Todo-Poderoso dizer: eis-me aqui, Senhor, e confiar nele. Ele é o Deus o mesmo de ontem, ele é o de hoje, ele será eternamente. Ele quer ser hoje o teu Deus. Se você quer ser servo dele, se você quer ser aquele que através de você Deus vai fazer milagre, levante em nome do Senhor Jesus. Você está sentado à direita de Deus Pai, na pessoa de Jesus. Fé e determinação, uma artilharia pesada para cima dos teus inimigos. A travessia da vitória. Deus te deu autoridade, te deu poder.